E essa cena, ela é linda, né? Porque quando a gente quando tá sendo construído ali o filme, o pai mostra, fala um pouco da tristeza dele, né? De que o pai dele não o apoiou. E aí no final, quando a gente tá esperando que de fato ele possa ser mais crítico, que ele possa não apoiá-la ou cobrar dela, simplesmente tem uma quebra de expectativa. Olá, meu nome é Mira. Eu sou Raquel. Nós somos psicólogas. E hoje nós vamos falar de um filme muito fofinho, que é Elementos. Bom, se você não viu, é o primeiro vídeo que você tá vendo nosso, vale dizer que a gente ama a Pixar. E, de modo geral, eu tenho uma certa desconfiança de que eles têm uma equipe de consultoria com psicólogos, porque não adianta, os filmes são muito legais e não abre brecha para outras interpretações inadequadas, sabe? Então, assim, pra mim, Pixar tá 10 de 10, né? E aí foi ótimo Elementos ter sido indicado ao Oscar, porque foi mais um pretexto pra gente poder analisar. Já estava na nossa lista, mas a gente deu uma adiantada. Então, Elementos fala muito sobre uma questão ali de família, da importância da família, de seguir os passos, né, do que os pais construíram, de ir um pouco além, né, de quebrar com alguns valores, algumas ideias, assim, de que nada se mistura, a gente precisa ficar sempre aqui na tradição, naquela coisa. Então, ele vai abordar um pouco esse tipo de tema. Sim. E aí a gente consegue, então, frente a esse filme, pensar em várias situações diferentes. Então, para começar, tem algo muito bacana que é a Faísca, né? Ela se irrita muito facilmente quando ela tá na loja do pai lá, tendo que administrar as pessoas, né, os clientes. E aí, o pai fala assim, é só respirar e se conectar. O que é uma ótima estratégia, diga-se de passagem, né? Não foi feita na Terra do Fogo. Respirar, se conectar. Respirar, se conectar. Respirar, se conectar. Respirar, se conectar! É isso que eu falo das consultorias. Qual é o ponto? Não funciona pra Faísca. E não funciona por quê? Porque ela não treina. Ela só para respirar na hora que ela já tá prestes a explodir. E aí isso acontece muito no dia a dia, né? É muito comum que os pacientes digam, mas a respiração não funciona pra mim. É claro, para ela funcionar, a gente precisa primeiro que a gente possa treinar isso muitas e muitas vezes. E tem um segundo motivo que não funciona pra Faísca no começo, que depois quem vai dizer pra ela é o Gota. Porque o Gota fala de aceitar as próprias emoções, de apenas sentir as próprias emoções. E a Faísca não se permite isso, né? Ela não pode ficar com raiva. Ela tem uma cena que, inclusive, ela fala, mas eu nunca chorei. Então, ela nunca tá entrando em contato com as próprias emoções. E precisa isso acontecer. Porque a aceitação das emoções é condição fundamental pra gente, de fato, conseguir colocar as estratégias, como a respiração, funcionando. Exatamente. E aí, pegando esse gancho, né, de como a aceitação das emoções ajuda, como que a gente vai tentar sempre trabalhar para esse lado, tem uma parte também do filme que o Gota, eles estão num jogo, que a gente não sabe do que é futebol. Quase um quadribol do Harry Potter. Pois é, não sabemos o que é aquilo, mas enfim, eles estão naquele jogo. E aí o Gota, tem um dos jogadores que parece que passou por uma situação difícil. Acho que a mãe tá doente, uma coisa assim. E aí ele tá meio mal, então o desempenho dele não tá sendo lá o melhor do universo. E normalmente o que as pessoas fazem quando isso acontece? As pessoas criticam, vaiam, né? No filme isso começa a acontecer, inclusive, exatamente, né? Enfim, o artilheiro lá perde 2 bolas, as pessoas começam a vaiar. Pois é. E isso acontece muito na vida real, né? Jogo de futebol, essas coisas, a gente vê muito o jogador que não tá jogando tão bem ser meio escorraçado, né? E aí no filme o Gota, ele justamente vai romper com isso. Ele explica, né? Então ele fala ali pra quem tá ao redor dele, a mãe dele tá doente, não sei o que, nananana. E aí ele começa a gritar e puxar um coro do nós te amamos, eu te amo. E eu não me lembro o nome do jogador, mas ele vai chamando o jogador e ele grita e ele começa a torcer pelo cara. E aí, de repente, aí o cara quando vê isso, tipo, a multidão toda apoiando ele, dando aquele suporte, ele começa a jogar muito melhor, ele começa a se sair muito bem. Oh, isso não é legal! Ele tá fazendo o melhor que pode! Nós te amamos, Oscar! Oscar! Nós te amamos, Oscar! Nós te amamos, Oscar! Vamos lá! Nós te amamos, Oscar! Então, para ver como que o apoio, o suporte, o cuidado, né, a conexão
ajudam muito a gente a melhorar o nosso desempenho, a gente a conseguir resolver nossos problemas. Pelo contrário, quando a gente começa a se criticar, a se punir, a se torturar, a gente só vai cada vez mais pro buraquinho e fica muito mais difícil da gente conseguir reagir e se sair bem em alguma situação que já tá difícil, que a gente já tá se sentindo mal. Sim, e isso tem muito a ver com o funcionamento do nosso cérebro, né? Quanto mais a gente se critica, ou quanto mais a gente recebe crítica do outro, mais estressado fica o nosso cérebro, mais focado no problema ele fica, né? Assim, em ameaça. E aí um cérebro muito focado em ameaça é um cérebro que não consegue pensar, é um cérebro que não consegue se desempenhar muito bem. Então, embora a gente ainda hoje em dia aprenda, né? Muita gente fale sobre isso, né? Que a cobrança, a falar gritando, a qualquer coisa nesse sentido é bom. O que a ciência mostra pra gente é justamente o contrário. Quanto mais suporte a gente tem, quanto mais incentivo a gente tem, um incentivo genuíno, né? A pessoa de fato tá ali, gosta da gente, incentiva, melhor vai ser o nosso desempenho nesse contexto. Exatamente. E por último, o ponto que a gente queria trazer também é a relação dela com o pai, da Faísca com o pai. Então, ao longo do filme, ao longo da vida dela, ela tem muita dificuldade de se comunicar com ele, no sentido de tentar entender as expectativas reais dele pra ela, pro futuro. Então, ela já desde pequena tá certo pra ela que o pai quer que ela assuma a loja da família. E que não existe outra opção, ela tem que fazer aquilo porque afinal a loja foi levantada por todo o sacrifício que os pais fizeram pra tirar ela de um lugar que não ia ser bom, enfim. Foram lá começar a vida e pra ela tá muito certo, eu tenho que fazer isso aqui. Se eu não fizer, eu vou decepcionar meus pais e eu não vou honrar minha família. Ela até fala isso, né? Tem uma hora que ela fala, pra honrar todo o sacrifício que eles fizeram, só ela fazendo um sacrifício muito grande, que é assumindo a loja, né? Sacrificar o que ela deseja pelos pais, né? Pelo sacrifício dos pais. Exatamente. E é curioso a gente ver que como estava tão certo pra ela desde pequena, ela só vai se dar conta de que ela realmente não quer assumir a loja mais lá pro final do filme, né? Quando ela começa a se conhecer, quando ela começa realmente a conversar com outras pessoas, ter outras vivências. Porque até então, ela tinha aquele incômodo, mas ela não conseguia identificar que incômodo era esse. Por que que ela não estava satisfeita? Porque ela tinha que estar, né? Afinal, esse é o propósito da vida dela. E muito do ambiente também que ela vive, né? Como ela estava ali no canto da cidade, reservado para o elemento fogo. E o elemento fogo, porque a cidade não era muito bem projetada para eles, não era muito segura, eles não conseguiam ver outras partes da cidade, vislumbrar outros futuros. Então, na cabeça dela, ela precisava perpetuar isso, porque era a única alternativa que tinha até aquele momento, né? E isso acontece muito na nossa realidade, da gente acreditar, por falta de conhecimento, muitas vezes, ou por pressão social, de que a gente tem que seguir um único caminho, porque é aquele caminho que o contexto favorece, né? Exige que a gente cumpra. E muitas vezes, tal como no filme, quando o Gota vai falar com ela e ela para pensar, ela rejeita isso, né? Não, para ela é horrível se deparar com essa possibilidade, né? Quando a mãe do Gota vai lá e oferece um estágio para ela, ela sai irritadíssima, né? Se sentindo muito ofendida, porque ela não acha que tem outra opção. E isso acontece muito na nossa vida, né? Quando pessoas, sei lá, a família tem um trabalho específico, uma carreira específica, ou então espera que o filho ou a filha siga um plano específico que os pais não conseguiram fazer, mas projetam nos filhos que eles façam, né? Então isso não é incomum da gente ver no dia a dia as pessoas passando por isso. Exatamente. E mais pra frente, né, enfim, ela finalmente, quando ela consegue falar pro pai dela tudo que ela tá sentindo, que ela não gostaria de assumir a loja realmente, ela fala pra ele, mas esse é o seu sonho, né? Essa loja é o seu sonho, então eu tenho que continuar com o seu sonho. E aí ele fala pra ela que não, que a loja nunca foi o sonho. Ela é o sonho, ela sempre foi o sonho. Faísca, a loja nunca foi o sonho. O sonho era você. O sonho sempre foi você. Então foi por ela que eles fizeram a loja, foi por ela que eles saíram da onde eles viviam antes. Então
A loja foi só uma forma deles conseguirem viver, deles conseguirem sobreviver, na verdade, né? Dar uma vida boa pra ela e ter uma vida boa também. Então ela consegue, aí, nessa conversa em que ela finalmente consegue ser honesta, ela consegue, tá, eu vou fazer outra coisa. Eu quero fazer outra coisa. E ela vai. E essa cena, ela é linda, né? Porque quando a gente quando tá sendo construído ali o filme, o pai fala um pouco da tristeza dele, né? De que o pai dele não o apoiou. E aí no final, quando a gente tá esperando que de fato ele possa ser mais crítico, que ele possa não apoiá-la, cobrar dela, simplesmente tem uma quebra de expectativa e ele vai lá e diz pra ela que ela é a parte central dessa história, ela é o presente da vida dele, né? Então eu acho que essa cena especialmente é muito importante para isso que a Raquel falou, para reforçar a importância da gente conversar. A gente assume demais o que os outros pensam e a gente pergunta de menos para tomar as nossas conclusões. Muito por receio, né? Então ela no caso da Faísca, ela tem muito receio, mas em outros contextos, para além do receio, a gente já assume que tá tudo ali dito e que o que eu interpretei tá certo, mas na verdade não. É muito importante que a gente consiga tirar dúvidas, que a gente consiga perguntar para as pessoas. Por quê? São cérebros diferentes, com histórias de vida diferentes e que vão interpretar situações de maneiras diferentes. Então, se você percebe, né, você viu elementos e se percebeu na Faísca, né, achando que é uma pessoa que presume muitas coisas, vale parar um pouquinho e tentar começar a fazer diferente, né? Não precisa ser uma mudança brusca, mas que tal perguntar um pouco mais para as pessoas o que elas estão pensando sobre aquilo que você acha que elas pensam, especialmente relacionado a você mesmo, né? Então, se você tem alguma outra ideia aí sobre o filme, conta aqui pra gente. Eu não sei se vocês repararam, mas assim, eu consegui linkar um pouco ali a Faísca. Se vocês viram vídeos anteriores, vocês já assistiram divertidamente. Então, a Faísca, ela lembra muito raiva e o Gunther, ele lembra muito a tristeza, né? Porque ele chora o tempo inteiro e ele se derrete, gente. Maravilhoso. Não sei se vocês... Isso não é um problema na família deles, né? Toda que é a família ótimo. Todo mundo chora. Exatamente. E eles são Tem uma brincadeira para não chorar. Muito bom. Quem chorar primeiro perde. Então, assim, enfim, essa é só uma curiosidade mesmo, porque... Aliás, o choro é fundamental agora que você falou isso. O choro é fundamental pro Gunther voltar a sobreviver, né? Porque ele evapora e aí porque ele começa a chorar, a água volta a condensar e a gente só tem um final feliz porque ele é um chorão. É verdade. Então, se você gostou do filme, se você gostou do nosso vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com os amiguinhos pra engajar a gente. Até a próxima. Até.